A Lei Geral das Eleições, que é uma resolução do TSE, número 2363/21, o artigo 51 diz o seguinte: as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios. Vejam bem, sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que justifiquem sob pena de indeferimento liminar. Nós temos de urnas velhas 279 mil urnas. Nós temos de urnas novas 193 mil urnas. As urnas novas têm uma numeração padrão. As urnas velhas, todas têm a seguinte numeração: 67.305.895, em todas as 279 mil urnas. Nós estamos discutindo a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. O voto tem que ser seguro. E, por isso, nós fizemos esse levantamento. E se isso for uma mancha na nossa democracia, nós temos que resolver isso agora. Porque o problema é muito sério. Nós estamos discutindo não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022? Tribunal Superior Eleitoral está aí para isso. Foi lá que nós recorremos. E agora eu quero pedir para vocês, e depois eu vou continuar, porque eu vou responder perguntas hoje, passar a palavra para o nosso advogado Marcelo Bessa, para ele dar uma ideia do recurso que ele entrou atendendo às exigências do Tribunal Superior Eleitoral, que deu 24 horas para nós respondermos. Porque foi contratada uma assessoria técnica, assessoria de alto nível, para acompanhamento das eleições. Essa assessoria técnica nos entregou um relatório apontando inconsistências em determinado grupo de urnas, mais precisamente nas urnas fabricadas antes do ano de 2020. E a assessoria técnica concluiu que essas urnas não poderiam ter o seu resultado certificado em razão de um defeito no log. Segundo, dito também pela nossa assessoria técnica, é elemento essencial para a auditoria dessas urnas e a verificação de sua rigidez. Boa tarde, presidente. Só para ver se a gente entendeu, o relatório diz que há um erro de hardware que não faz o log. Sendo assim, se o problema é no equipamento, isso independe do turno, ao meu entendimento, de não pessoa técnica. E isso faria com que 100% das urnas que elegeram o presidente Jair Bolsonaro em 2018 tivessem a mesma vulnerabilidade. E daí eu lhe pergunto, e como é que essa vulnerabilidade não foi localizada por tantas auditorias internacionais, inclusive as próprias Forças Armadas, que auditaram o processo, certificaram o processo e garantiram a lisura do processo? Obrigado, presidente. Boa pergunta. Esse pessoal que vem aqui fiscalizar, recebi todos aqui em Brasília, todos vieram de três grupos de vários países, de 3 países, e esses grupos são de vários países, e cada um é presidido por um cidadão que representa um país daquela região e tal. E eu recebi porque eu estava em Brasília por causa da campanha presidencial, e não tinha presidente de partido aqui em Brasília disponível.
Então sobrava tudo para mim. O TSE pedia para mim atender esse pessoal. Eu vi que esse pessoal não entrava no problema a fundo. Eles vêm fiscalizar, vêm ouvir as pessoas para saber se tem alguma reclamação, se algo não vai bem. Eles não entram num detalhe de uma fiscalização como a nossa que nós contratamos para chegar nesse ponto. Eles não entram. Inclusive, eu estava até pensando em convidá-los para acompanhar quando surgiu o primeiro problema, mas achei que não era o caso, porque esses casos tinham que aparecer no período que eles estavam aqui. Então, quer dizer, todas as entidades internacionais que vêm fiscalizar não chegam nesse ponto. Ok, gente. Gabriela Oliva, o tempo. Depois eu volto. Ok, presidente. Gabriela Oliva, o tempo. Para cá, Gabriela. Eu vou tentar chegar até você. Tem um ali? Só segura aqui, por favor. Oi. Presidente, boa tarde. Gabriela Oliva aqui do portal O Tempo. Antes da entrada de Bolsonaro no PL, o senhor já declarou em vídeo do seu partido, no ano passado, produzido pelo ex-marqueteiro da sigla Vladimir Porfírio, que a urna é confiável. O senhor não analisa que esse pedido de invalidação gera um ruído? Uma outra questão, se me permite, ontem na sua declaração, o senhor falou... O voto é complicado, porque pode aparecer um cidadão, ele vota no Lula, chega lá fora, aí aparece no voto impresso que ele votou no Lula, ele vai lá fora e fala o seguinte: votei no Bolsonaro, olha o que apareceu. Acabou, parou a sessão. Por isso que eu fui contra o voto impresso. Eu preferi votar para o voto no papel. Ok, Emily do Poder 360. Boa tarde, presidente Valdemar, Emily do Poder 360. O Poder 360 mostrou que é possível identificar o número da urna se você também puxar os dados, cruzar os dados de município, zona eleitoral e seção. Eu queria saber por que o PL não fez isso, ou por que não solicitou para a assessoria técnica fazer isso, e se um eventual questionamento do primeiro turno em relação ao pedido feito ao TSE for acontecer, eu queria saber se o PL avalia voltar atrás da apresentação enviada ao tribunal. Nós fizemos isso no primeiro turno e fizemos no segundo também. Nós acompanhamos. É que você, quando tem o resultado da urna, você tem o da urna. Mas você não tem o número, você não sabe o número dela, principalmente das velhas. Não, o pessoal não identificou. O pessoal que tirou foto da fita. Só fazer uma complementação aqui, rapidinho. Tudo isso está explicado no relatório técnico. Essas são questões técnicas que têm que ser verificadas no relatório técnico que foi apresentado por aqueles que foram contratados para isso. Tá? São detalhes que têm que ser verificados lá. Ok, Caroline Rosito, da CNN, por favor. Já está no site do TSE o relatório técnico. O segundo. Presidente, boa tarde. Carol Rosito, CNN. O senhor falou ontem que esse relatório não expressa, não representa a opinião do partido. Qual a opinião ou qual foi a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa auditoria? Como ele recebeu esse resultado? E em relação agora a essa decisão do Alexandre de Moraes, essa decisão dos senhores, então, de uma certa forma, não responder ao ministro do TSE com os dados do primeiro turno? Deixa eu fazer uma complementação. O ministro pediu, os dados do primeiro turno já estão lá, desde a primeira representação, da representação. Isso é um equívoco. O que o ministro pediu é que o PL se manifestasse sobre a extensão da verificação extraordinária. E o PL fez essa manifestação, hoje já está protocolada. O PL não se opõe que essa manifestação, mais adiante, alcance também o primeiro turno. Mas é muito mais fácil começar a verificação pelo segundo turno. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Oi? Tranquilidade. Tranquilidade total.
Presidente, boa tarde. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Eu gostaria de insistir um pouco nesse ponto, da verificação do resultado do primeiro turno. O advogado explicou, mas eu gostaria que isso fosse detalhado um pouco mais, por favor. O porquê não pedir a verificação do primeiro turno. E aí, uma questão lateral também, gostaria de saber por que o advogado da coligação, o escritório que atendeu a coligação durante a eleição, não foi o autor dessa petição. Eles conseguiram pegar essa primeiro turno. Eles não tinham esses dados. Deixa eu só complementar. Os dados são únicos. A urna, quando ela é ativada, esses dados são contínuos até a sua desativação, após o segundo turno. Tá certo? A constatação, o relatório técnico só foi entregue ao partido no final da semana passada. Tá? E a opção do partido foi, neste momento, até para possibilitar também a ampla defesa dos atingidos, e nesse caso, para se limitar a uma única pessoa, que seria o candidato no segundo turno, na eleição presidencial, foi apenas que se fizesse a verificação extraordinária no segundo turno. Mas em nenhum momento, caso constatado